Olha o que ele está fazendo. É uma cabeça analítica. Ele está discutindo formas de ordem e tipos de explicação. Veja, é mais ou menos o seguinte: ele está rejeitando a ideia de que existe uma substância nas interpretações. Ele está pensando de forma totalmente analítica. Quais são as formas de ordem? Quais são os tipos de explicação? De posse disso, como ele é erudito, ele deita e rola nas disciplinas, entendeu? Ele vai deslocando esse raciocínio formal para a economia, para a sociologia, para a filosofia. Né? Mas veja, em que pé que ele está? Ele está numa espécie de nível da sintaxe, e não do significado. Não interessa qual é o mecanismo formal por detrás de determinados raciocínios. Com isso, como você viu, ele limpa o terreno mesmo, em alguns casos de forma muito tosca. A discussão sobre o imperialismo dele beira o ridículo, embora faça sentido em 79. Mas veja, o ponto é esse, Mariana. Ele está pensando de forma lógica e formal. Formas de ordem e tipos de explicação. Analítica sistêmica, formas de ordem. Se você está discutindo a ordem, você já saiu do campo analítico. Você está no campo sistêmico, que pressupõe a ideia de formas de ordem. O que ele faz? Como ele pisa na sociologia, ele vai dizer hierarquia e anarquia. Se ele viesse das teorias dos sistemas, ele diria ordem espontânea, ordem construída. Mas é essa a discussão que ele está fazendo. Está pensando, então, em termos formais. Agora, isso tem um pressuposto. Ele precisa partir da ideia que teorias são inventadas pelo homem, que é o capítulo 1. Sem isso, tudo que ele está fazendo meio que perde o pé. Ele está no terreno do Thomas Kuhn, ele está no terreno do Círculo de Viena, ele tem uma influência do positivismo, ele não é positivista lógico, mas ele está vindo desta discussão. Popper, ele conhecia toda essa galera. Então, veja, ele tem que partir de que ideia? Primeira coisa, ele tem que rejeitar o empiricismo inglês, que você vai conseguir do acúmulo das experiências e de pacotes sensoriais vai te guiar para a explicação científica. Diz, olha, não. Isso te guia a descrições do mundo. Você está no nível das leis, que é o nível empírico, que é o nível da manifestação direta, que é o nível da cognição imediata. Eu só dou explicações se eu fizer um salto. Esse salto pressupõe duas coisas. Primeiro, a nossa conversa da aula anterior. Um objeto. A primeira coisa é com que critério eu estou reduzindo o real. O mapa do Borges. Que mapa que eu estou usando? E o que mapa que eu estou usando, evidentemente, tem a ver com para que eu estou usando. Eu tenho busão, eu tenho carro, eu quero explicar a escassez, eu quero explicar a alternância entre paz e guerra, eu escolho um mapa. Escolhi desse mapa, eu já tirei um monte de coisa da jogada. Mas veja, o decisivo é isso. A teoria tem que ser inventada. Nesse sentido, é contra o construtivismo, porque o inventado do construtivismo não é desse jeito dele. E, sobretudo, contra a teoria crítica. O Cox está atacando essa visão. Né? O alvo principal do Robert Cox, por exemplo, é essa visão. Você inventa uma teoria. Tipo o cara que saiu pelado, gritando eureka. Está tomando banho, está com problema na cabeça, está no nível descritivo. Pá, você inventa uma teoria. Ao inventar essa teoria, você já inventa uma explicação. A teoria é o quê? Um elemento totalmente abstrato, integralmente mental, que organiza uma lei num quadro de referências abstratas e que produz uma explicação. E aí ele caminha junto com o Thomas Kuhn e com o Popper. Essas teorias, elas só vão vingar se elas se provarem úteis para um grande número de pessoas. Aí eles vão publicar, as pessoas vão discutir. Você propõe uma teoria, né, por exemplo, que a Pepsi tem feto na sua formulação. Se tiver uma quantidade de malucos, essa teoria prosperar, infelizmente, entendeu? Ela vai um pouco para frente. Mas já sumiu a coisa do feto. Né? O dono da teoria morreu, o negócio já acabou. Então, não vai longe. Mas percebeu? Não tem nada a ver com afinidades de classe. O cara inventou um negócio, esse negócio foi plausível por um tempo, as pessoas vão criticando, vão transformando, essas teorias chegam um momento que elas vão provavelmente cair em desuso, que você vai achar uma coisa mais econômica, ou algo que a mesma quantidade de axiomas explique mais coisas, ou colhe campos que até então não pareciam relacionados, e a coisa vai evoluindo desse jeito. Pessoas tendo invenções, essas invenções entram no debate público, e a que durar mais se prepondera. Então, veja, para ele,
É um salto meio inexplicável da descrição para a explicação. É a criatividade humana. O bicho inventou o bagulho. Sai gritando eureka. Mas veja, esse movimento é um movimento de invenção. Nunca no sentido do construtivismo, mas no sentido do quê? Do sujeito tendo certas ideias que organizam o fenômeno e as pessoas começam a discutir nos termos da explicação. Então, basicamente, ele vai dizer, olha, quando nós estamos no campo das leis, o critério é verdadeiro ou falso. O critério é verdadeiro ou falso. Não tem outro critério. Gasolina pega fogo em determinadas condições. Você vai ficar acendendo e vai pegar fogo toda vez. Não tem verdadeiro e falso. Se é lei, não tem verdadeiro e falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Quando você entra no campo da teoria, a pergunta é diferente. Qual é o seu poder explicativo? Quantos axiomas ela precisa? Quanto menos, melhor. É bem a navalha de oco. Porque o que são axiomas? São aquelas coisas que você não pode provar, mas você tem que partir deles para quê? Para poder ter o raciocínio. Quanto mais axiomas precisar uma teoria, pior ela vai ser. Ele diz, olha, a ideia é economizar em axiomas. Se eu economizo nos axiomas, porra, ele economiza pra caramba na teoria dele. É por aí que ele vai. Agora a sua fala também ela resvala numa outra coisa. Ele vai dizer, que teoria das RI? Relações internacionais não pode ter teoria. Relações internacionais é um assunto tão gigante que ela não pode ter teoria. O que pode ter teoria é política internacional. Essa é a sacada do livro. Por isso que as pessoas deviam processar essa editora Gradiva. Pegou a febrinha das RI e colocou a teoria das relações internacionais, sendo que o livro chama Teoria da Política Internacional. Ele deixa isso bem claro. E é toda a essência da briga dele do Nike O'Reilly, a galera que vem depois. Eles vão dizer que pode ter uma teoria e tal. Ele está dizendo que não. Não por quê? Uma teoria das relações internacionais seria um monstrengo. Eu não posso fazer esse grau de formalização. E veja, é um tipo de teoria onde você está assumindo a centralidade das relações interestatais. A dimensão transnacional não é assunto nosso aqui. Qual é o argumento dele? Essa é a briga com os economistas, onde ele vai dizer que não pode existir uma economia política, ele Waltz. E nesse ponto eu concordo com ele, o que enfurece os desenvolvimentistas. Né? Ele diz, olha, só tem economia internacional se você tiver um acordo mínimo sobre a distribuição de poder. Senão você tem espaços autárquicos que dependem do que? Do equilíbrio de poder. Vamos imaginar que a coisa azede mesmo agora. Que as pessoas isolem a Rússia, mas tem uma galera que fique com a Rússia. A China fica com a Rússia. Levando ao limite, como aconteceu, por exemplo, antes de 1914. Tem economia mundial? Desse jeito, não. Você vai ter alguns espaços econômicos tendencialmente autárquicos em uma rivalidade constante, onde querendo sabotar o outro, exatamente como o cara não tem autarquia nisso, ele tem um fornecedor não sei da onde, ou eu puxo esse fornecedor para mim ou eu destruo esse fornecedor. A briga vai ser qual? Criar um espaço autárquico e tentar impedir que o outro tenha um espaço autárquico. A gente já saiu dessa conversa. Aí, minha amiga, dólar, moeda internacional, BBB, Keynes, vai tudo pro saco. Por que isso ainda não vai? Porque não é só isso que o homem vive. Mas, veja, do ponto de vista da política internacional, ele dizia, olha, a economia internacional não criou um tipo de integração ao estilo daquela globalização simétrica. Os estados preservam exércitos, tentam preservar minimamente zonas de autarquia. Por isso que é bobagem falar em globalização naquele sentido do relógio. Isso nunca aconteceu, está dizendo o Watts. Se isso um dia acontecer, a política internacional perdeu o seu objeto. Aí não faz mais sentido. Pode jogar meu livro fora, pode fechar as associações de política internacional, porque aí a gente vai estar vivendo mesmo num sistema integrado. E não vai ter guerra, né? Tipo, uma guerra do corpo humano, uma revolta do sistema digestivo final. O sistema excretor entra em revolta, porque ele fica com as piores tarefas e decide explodir a pessoa tampando. Né? Não dá, né? Não dá. A coisa tem que funcionar de forma encadeada, senão não vai. Sacou qual é o argumento? Ele está dizendo o seguinte, uma economia internacional depende de uma certa distribuição de poder. Dito de outra forma, depende de estados com grandes capacidades que têm interesses comerciais e enquanto eles não entrar numa treta violenta, esse negócio pode ser mantido. Então, por isso que eu não posso fazer uma teoria da economia política, porque ela é derivada do equilíbrio de poder. Seria uma teoria mambembe. O pessoal da ciência política curte, entendeu? Quer dizer, olha, você economiza, é legal. Economia é legal,
mas ela não explica para valer o sistema internacional. E os economistas não se rebelam porque aqueles economistas que acham que a economia é um problema da escassez não vão ser abalados por esse movimento. Lembra aqueles caras de que é o bem econômico e o escasso? A economia subsistiria deste jeito, né, num cenário tal qual descreve o Waltz. Ela sempre vai existir porque o objeto minimalista da economia é a função da escassez na organização da sociedade. Por isso que ele não briga com esses economistas. Pelo contrário, ele faz uma aliança com eles. Eles dizem, ver, homologamente nós estamos trabalhando no mesmo campo, com uma diferença importante. O Deus ex machina do Estado que está por trás desse raciocínio. Esse raciocínio dos economistas está, em certo sentido, pressupondo um Estado ofertante de bens coletivos. O principal, a segurança. Não é um cenário anarcocapitalista. Bom, para resumir, então, e consolidar o que foi dito até aqui. O argumento central do Waltz, do ponto de vista da ideia de ciência que ele possui, é que ciência é afastamento da experiência sensorial direta. A ciência é sempre um afastamento da realidade, tal como ela se manifesta para nós. Quando você constata leis, você não está no campo da ciência. O campo da ciência precisa se afastar dessa realidade por meio da invenção de conceitos, de objetos, de teorias, e essa invenção que possibilita explicações científicas. Esse é o ponto central da discussão dele e da sua concepção de ciência, de teoria e tudo mais.